Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Glaucio, eu sou líder de discipulado na igreja. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos da casa que estão nos assistindo e aqueles irmãos que são de fora também, que estão conectados aí nos assistindo. Queria compartilhar uma palavra com vocês que se encontra lá em Apocalipse, a partir do versículo 9, que diz assim: cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciões que se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Gostaria de convidar agora os irmãos para nós orarmos em cima dessa palavra. Amém. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, Pai. Hoje, Senhor, nós queremos apenas te adorar, Senhor, te louvar, Senhor, dizer que somente tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, Senhor, toda a glória e toda adoração, Senhor. Nós estamos nos preparando, Senhor, agora para te bendizer, Senhor. Hoje nós não queremos te pedir nada, Pai. Nós queremos somente te exaltar, Senhor. Dizer que tu és santo, Pai. Nós queremos bendizer o teu santo nome nesta manhã, Pai. Não queremos, Senhor Jesus, a nossa vontade, queremos a tua vontade, Senhor. Por isso, Senhor, visita cada lar, Senhor. Visita cada irmão que está aqui hoje, nesta manhã conosco, Pai. Usa, Senhor, os pastores, Senhor, que vão ministrar a tua palavra hoje, Senhor. Ministra aos nossos corações. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu desejo a todos um excelente culto, que nós possamos ouvir a voz de Deus, que nós possamos agradar a Ele nesta manhã. Convido você agora a louvar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. As riquezas insondáveis do amor.
transforma ao contemplar tua beleza.
Olá, família, bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui nessa manhã para dar alguns anúncios, alguns avisos e comunicar com vocês algumas coisas. Primeiro é que nós estamos chegando ao fim da nossa série Vida e Comunhão. Série essa que trata da introdução daquilo que é a base do nosso discipulado, que é a formação espiritual. Então, espero que você seja edificado com essa mensagem, que você possa voltar às outras mensagens e revisar, anotar e deixar essa mensagem entrar como semente no seu coração. Nós também estamos finalizando para esse ano a nossa transmissão online. Estamos orando, não sabemos como nós vamos proceder para o próximo ano, mas em breve teremos mais informações. E nesse domingo nós estaremos dando início à nossa série do Advento. Advento é o tempo de preparação para o Natal, a chegada de Jesus Cristo. Será um tempo precioso para nós como família, então não perde no nosso culto presencial, no nosso prédio, onde nós estamos reunindo como igreja, às 18 horas. E também, por conta do Advento, nós estaremos disponibilizando um devocional que nós estamos preparando para você fazer com a sua família nesse período do Advento. Lá você terá informações sobre o Advento, mensagens para edificar o seu coração, dicas para como viver e compartilhar esse tempo. Então, em breve nós estaremos passando mais informações para você fazer o download e estar junto conosco nesse tempo, preparando para a chegada do Emmanuel, Deus conosco. E também, no dia 26 de dezembro, nós teremos o nosso culto de Natal, uma celebração especial. Nós estamos preparando algo muito legal, então eu quero convidar você a participar conosco, convidar a sua família e estarmos juntos celebrando essa data tão importante para nós cristãos, que amamos a Deus e queremos que o mundo conheça a razão da nossa fé e da nossa esperança. Então, dia 26 de dezembro, às 18 horas, nós teremos o nosso culto de Natal. Nesse momento, eu quero compartilhar com você uma breve palavra que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. O apóstolo Paulo trata todo o capítulo sobre ressurreição, sobre esperança, sobre transformação. E no final, logo após ele construir um poema sobre a morte da morte, pela ressurreição de Jesus Cristo, ele traz a seguinte exortação. 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Que exortação é essa do apóstolo Paulo? Ele encoraja, exorta os irmãos a estarem firmes e constantes no trabalho na obra do Senhor. E essa é a vida, a nossa vida como discípulos de Jesus. Não esmorecermos, desanimarmos, mas estarmos firmes, constantes, entregando a nossa vida em prol daquele que nos amou primeiro e entregou a sua vida primeiro. Sabe, às vezes nós reduzimos a nossa ação no serviço ao Senhor. Nós servimos com o nosso trabalho, mas não servimos com as nossas finanças. Servimos com as nossas ideias, mas nós não queremos colocar a mão na massa. Na verdade, Jesus Cristo nos salvou por completo. E quando Ele ressuscitou, Ele restaura a vida por completo. Logo, o nosso trabalho para o Senhor não pode ser apenas por parte, mas com um todo. E o apóstolo Paulo aqui, logo após tratar sobre ressurreição, transformação e vida, ele nos exorta a continuarmos firmes e constantes na obra do Senhor. Vivemos numa geração onde está escrava das suas vontades, dos seus desejos, e nós entendemos que o nosso serviço está baseado na vida do próprio Cristo, que não poupou sua própria vida e se entregou por nós. Então nós temos o privilégio de servir ao Senhor, servir os nossos irmãos com as nossas ideias, com as nossas virtudes, com as nossas finanças e tudo que temos. A obra não para,
Nós temos uma jornada grande aí pela frente e, como família, nós somos convidados a estarmos juntos sustentando essa obra. Então, contamos com você, com a sua contribuição, com seus dízimos, ofertas, com a sua generosidade, sabendo que o vosso trabalho, sabendo que a vossa contribuição não é em vão. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Missão Paixão e Compaixão. É uma alegria para nós te ter aqui com a gente. E hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens de vida e comunhão, eu queria compartilhar contigo sobre o tempo como graça ou o tempo como dádiva. Como cristãos, a gente é chamado a não só perceber, não só viver o tempo da forma com que a gente vive nessa correria, mas viver a realidade mais plena e profunda do tempo nas nossas vidas. É mais do que um suceder de dias, a gente é chamado a marcar o nosso tempo de acordo com um encontro pessoal com Deus. E aí, um exemplo muito legal que eu quero já iniciar aqui compartilhando contigo é sobre o calendário cristão. O calendário cristão ele é um bom exemplo de como a gente pode condicionar, de como a gente pode viver e entender os nossos dias a partir de um relacionamento íntimo com Deus. A gente não conduz a nossa vida a partir de feriados, a gente não conduz a nossa vida a partir das luas, mas no calendário cristão nós conduzimos a nossa vida em conhecer a Cristo e esses passos que Ele fez aqui nessa terra, e durante 6 meses a gente faz isso, e nos outros 6 meses a gente tem a vida cotidiana ou a vida ordinária, daquilo que aconteceu após a ressurreição do Senhor. Então, no calendário cristão, a gente tem a oportunidade de conduzir a nossa vida mais do que um simples correr de dias. A encarnação do Verbo, a sua morte e a sua ressurreição trazem para nós um efeito profundo de como eu devo viver e conduzir os meus dias. Naturalmente, não por acaso, essa fase que a gente está hoje, a gente está no finalzinho do ano, naturalmente você, assim como eu e a grande maioria das pessoas, já deve estar pensando aquilo que você fez durante o seu ano, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Você já talvez já tenha aberto a sua agenda e tenha olhado lá na primeira página as coisas que você prometeu, aquele planejamento que você tinha. Então, naturalmente, no final do ano, a gente é conduzido a esse ponto de reflexão sobre a nossa vida, esse balanço anual. Isso, todo final de ano a gente faz. Tem aquelas promessas que a gente nunca consegue cumprir, tem aquilo que a gente conseguiu, conquistou. E, então, para que a gente fale sobre o tempo e para que a gente tenha um entendimento correto, já que a gente está propício a essa reflexão de fim de ano, eu queria, junto contigo hoje, que a gente passasse um tempo aprendendo a partir da luz das Escrituras. Tudo bem? A gente vai trabalhar hoje, estudar e se aprofundar um pouquinho no livro de Eclesiastes, que é um livro de muitos questionamentos. Mas antes que a gente inicie, eu queria orar com você. Vamos orar? Deus, nessa manhã nós te agradecemos pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia que é derramada sobre as nossas vidas e se renova a cada manhã. Eu oro para que tu abra o nosso entendimento nesta manhã, para que a gente seja invadido pela presença do Teu Espírito, que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que nós tenhamos a oportunidade de sermos transformados mais uma vez em que estamos diante das Tuas Escrituras, meditando nelas e sendo transformados. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, a nossa família, venha ser Senhor sobre a nossa vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre o livro de Eclesiastes. Antes que eu comece aqui contigo, eu já começo te dizendo que a gente vai ter 3 atos durante essa reflexão. A gente vai passar durante o livro de Eclesiastes por 3 atos. E o primeiro ato é o ato dos questionamentos. Como eu te falei, o livro de Eclesiastes, o autor apresenta uma série de perguntas, ele busca um propósito pela vida, ele quer ser auxiliado, ele quer entender melhor o tempo e a vida. Então, ele inicia o primeiro ato
de Eclesiastes é o ato dos questionamentos. Então, você imagina aí a gente começando esse caminho. Vou ler aqui contigo Eclesiastes 1, do verso 1 ao verso 9. E diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, resolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. E aí no verso 9 ele fala: nada há, pois, novo debaixo do sol. Então você vê que ele começa com várias perguntas aleatórias. Se você for pegar Eclesiastes, você vai perceber que o pregador ele inicia com perguntas aleatórias e em certos pontos perguntas muito profundas. É quase que a madrugada quando a gente não consegue dormir e a gente é invadido por aquele monte de pergunta e questionamento. São perguntas dignas de uma madrugada em que você não consegue pregar o seu olho porque você tem pensado muito. Então o pregador vai lá e ele pergunta: que proveito tem? O que é isso que afadiga tanto debaixo do sol? Ele dedica tempo em saber o que é isso. E a gente dedica realmente muito tempo na busca por esse dar sentido à minha vida. Então, o que dá sentido à minha vida? A gente, vez ou outra, volta para esse mesmo questionamento. E aí, o que o pregador diz aqui, nesse primeiro ato desses questionamentos, é uma coisa que a gente já percebeu também, que mesmo que a gente invista muito tempo e percorra um caminho em voltas, questionando, querendo dar sentido à nossa vida, a gente acaba por padrões recorrentes. Desde antigamente até hoje, os padrões são recorrentes. E na grande maioria das vezes ele vai ser o quê? Produtividade, o quanto eu sou produtiva, eu dou sentido à minha vida se eu sou produtivo. Se eu tenho visibilidade ou se eu não tenho visibilidade, o sucesso, se eu tenho colocado a minha marca nesse mundo, e quem são as pessoas que têm deixado a sua marca nesse mundo, quais são as responsabilidades que nós temos, quais são aquelas responsabilidades que nós adquirimos, por que a gente está tão cansado? E a vida vai seguindo a todo vapor. A nossa vida é muito acelerada, a gente está em constante, esse pensamento ele vem e fica borbulhando dentro da gente. Por quê? Qual é o sentido da vida? E aí você vê que o pregador está do mesmo jeito aqui, ele fala sobre a geração que vai, a geração que vem, o mar que nunca se enche. Ele fala dos lugares onde correm os rios e ele está, ora aleatório, ora profundo. Ele quer dar sentido à vida dele. E aí ele menciona no finalzinho: nada há, pois, novo debaixo do sol. E eu queria que você fixasse nessa manhã essa expressão, debaixo do sol. A vida debaixo do sol, ela nos lembra muito a queda, lá em Gênesis 3. E a decisão humana de escrever a nossa própria vida e a nossa própria história sem Deus. Vamos lá para Gênesis 3, então. Eu vou ler do Gênesis 3, do verso 6 e 7. Vamos lá. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto. E aí depois eles se cobriram. E aí você percebe que esse dar sentido à vida, ele está lá desde a queda. E a vida debaixo do sol, o quanto a gente se cansa, mostra muito o reflexo dessa queda. A árvore parecia boa
E ela era realmente boa, ela é a criação de Deus. Você acha que Deus ia criar uma coisa dentro do jardim que não fosse agradável aos olhos? A árvore parecia boa e ela realmente era boa. Ela foi criada. E é um engano achar que ela não deveria ser agradável aos nossos olhos. Um engano pior do que esse, que foi o engano de Eva, foi acreditar que ela pudesse ser mais satisfatória ao corpo do que agradável aos olhos de Deus. Ela então definiu a bondade daquilo que ela queria a partir dos próprios termos. Ela decidiu viver essa vida debaixo do sol em que, de forma rebelde, eu quero conduzir a minha vida, em que eu quero escrever a minha história sem Deus. Eva foi lá, ela achou que era agradável, parecia muito bom e realmente era muito bom. E aí ela considerou e acreditou de forma enganosa que isso seria satisfatório ao corpo mais do que agradável aos olhos de Deus. Voltando a Eclesiastes, então, o autor vai finalizar o capítulo 1 com esta avaliação de que tais coisas não passam de correr atrás do vento. Então, ele tenta muitas coisas e ele descobre que isso é correr atrás do vento. Que aquilo que eu considero para mim algo bom ou algo ruim, medir as coisas, definir a bondade das coisas a partir dos meus termos, é um engano muito grande. É o mesmo engano que Eva caiu lá atrás, quando ela decidiu que podia ser bem satisfatório ao corpo dela e não agradável a Deus. E aí, o escritor vai lá, né, o pregador, ele vai lá e finaliza esse capítulo dizendo: tais coisas não passam de correr atrás do vento. No versículo 17, né? E aí ele vai continuar para o segundo ato dessa mensagem do tempo como dádiva. O segundo ato de Eclesiastes é no capítulo 2 e eu intitulei ele aqui hoje como um breve relato das proezas e a constatação a partir disso. E aí vamos lá então. Você pode ler e eu te aconselho a ler com cuidado e várias vezes até que você consiga absorver tudo que essa passagem tem. E se você não conseguir hoje, eu não consegui ter o total entendimento, amanhã você repete de novo. A gente está num tempo de reflexão. E o ato 2 do livro de Eclesiastes para essa mensagem é esse breve relato dessas proezas e a constatação do pregador. O pregador ele passa a discorrer, então, sobre seus feitos, até ver o que melhor seria que fizesse os olhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de vida que lhe restavam. Eclesiastes 2:3 fala isso, que ele falou, então tá. Então, de acordo com aquilo que os olhos querem e daquilo que há debaixo do sol, o que me resta durante esses poucos dias de vida? E aí ele começa a discorrer que ele empreendeu, que ele fez jardins, que ele comprou coisas, que ele amontoou riquezas. Ele fala que engrandeci-me de tais coisas, não neguei o que desejaram meus olhos, considerei o trabalho das minhas mãos. Então você vai ver que ele começou no ato 1, com todos esses questionamentos, e aí ele começa a falar das suas proezas e a constatação disso eu corri atrás do vento, eu considerei o trabalho das minhas mãos, eu juntei riquezas, eu fiz jardins, eu fiz isso, fiz aquilo, eu comprei coisas. E o resultado que ele tem no discorrer de tudo isso que ele fez, de cada um desses atos debaixo do sol, a constatação que ele teve foi que era inadequado, desesperador e inútil. Ele fala, se você for lá no capítulo 2, você vai ver que ele, de forma desesperada, é uma constatação desesperada de que tudo aquilo que ele fez e que ele amontoou era inadequado, era inútil. As buscas diligentes pelo que há debaixo do sol podem até preencher a nossa vida, mas elas não vão satisfazer a nossa vida. Eu vou encher os meus dias de muita atividade, de muita coisa para fazer, de muita coisa para pensar, de muita coisa para refletir, de todas as minhas obrigações. E aí, isso pode até preencher o meu dia ou a minha vida,
mas isso não traz satisfação. Nutrir essa sensação que a gente é capaz de controlar o nosso tempo é uma ilusão, assim como a ilusão que Eva teve ali de que era bom. De acordo com o meu peso, é bom. Então, isso é bom, para mim, ficou longe daquilo que é agradável ao Senhor. Então, essa busca vai preencher a nossa vida, mas não vai satisfazer. Nutrir essa sensação de que eu tenho controle da minha vida é pura ilusão. Acontece que eu vou me manter iludido, porque tempo é vida. E os nossos dias aqui, como o pregador disse, são dias contados. A gente não tem... se tem algo que a gente é massacrado sempre que a gente tem contato, é com a finitude das nossas vidas, ou a finitude da vida de quem a gente ama. A finitude da vida. Ter um tempo nessa terra, ele parece distante, até que a gente tenha muito próximo da gente a finitude dessa vida. Então, o tempo é vida. E o meu tempo aqui, eu posso preenchê-lo e ser todo inútil durante a minha vida. A maneira como a gente vai se relacionar com o tempo vai revelar quem é o centro da nossa vida. De que forma eu tenho conduzido isso, de como eu tenho preenchido os meus dias. E aí o pregador continua. Eclesiastes 2, 23 ao verso 25, ele fala assim: porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ele fez esse breve relato, de tudo que ele fez. Ele constatou que a vida debaixo do sol é penosa, e aí ele diz que é desgosto, ele diz que o coração dele não descansa, ele diz que não há nada melhor ao homem, sim, do que comer, beber e fazer com que a alma goze do bem do seu trabalho. E aí a virada da chave dele está nessa constatação. Não de que tudo é ruim. Isso aí você também já sabe, eu também já sei, a gente já se deparou com a parte ruim. Essa não é a constatação. A virada de chave do pregador aqui é quando, no versículo 25, ele diz: vi também que isso vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer e quem pode alegrar-se? A partir dessa descoberta, ele tem uma nova perspectiva. E aí a gente entra no terceiro ato dessa mensagem. Quando a vida do pregador passa dos questionamentos, avança por tudo que ele fez, porque é necessário. Inevitavelmente você vai jogar as cartas na mesa e vai dizer tudo que você já fez quando você está questionando a sua vida e o sentido dela. Você vai jogar as cartas na mesa e vai dizer: isso aqui foi tudo que eu fiz. E aí ele vai caminhando por isso e ele é iluminado pela constatação de que isso também vem das mãos de Deus e que separado dele, que alegria que a gente pode ter. Essa virada de chave traz uma nova perspectiva, essa descoberta. E aí a gente inicia o terceiro ato dessa mensagem, que é a realidade acima do sol, de Eclesiastes 3. Você percebe que ele vem caminhando e passa por constatações, e aí a realidade acima do sol ela é apresentada para a gente a partir de Eclesiastes 3. A realidade acima do sol é aquela que vai ser promotora de sentido, de valor e de referência para lidar com o tempo, fazendo com que esse tempo que nós temos aqui nessa terra deixe de ser um enfado e ele vai passar a assumir a característica de dádiva, de graça. É nessa virada, é quando eu percebo que aquilo que eu estou vivendo vem também das mãos de Deus. Eu não estou aqui te dizendo que toda tragédia que passou pela sua vida é aquilo que Deus se alegra. Não estou dizendo isso aqui. O que eu estou dizendo é que o pregador, no momento em que ele se deparou com a realidade de que isso também, tudo isso que ele passa vem das mãos de Deus, o tempo dele começa a assumir a característica de dádiva.
e deixa de ser um enfado. Vamos lá, continuar então. Somente quando a gente tem essa percepção do tempo como dádiva nas nossas vidas é que a gente vai encontrar descanso, é que a gente vai encontrar paz e satisfação. Se eu considero a minha vida como um mero passar de dias e eu não considero que Deus está vendo, Deus está velando, Deus está cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando de quem eu amo, e quando eu tenho a constatação de que nada passa despercebido aos olhos de Deus, eu encontro descanso, paz e satisfação. Nós somos convidados não somente a existir, mas a viver, a observar e avaliar aquilo que tem roubado a nossa vida. Sabe quando você se sente esgotado? E é por isso que a gente tem que ter esse período de reflexão, porque eu preciso considerar aquilo que tem roubado a minha vida. É aí que eu passo a questionar qual que é o meu eixo de referência. E aí é que eu passo a compreender que a própria vida deve ser uma disciplina espiritual que nos conduz a Ele. Nós falamos um pouquinho, alguns meses atrás, sobre as disciplinas espirituais e a nossa caminhada como cristã e como que a gente deve diligentemente praticar as disciplinas espirituais. E eu queria que você considerasse nessa manhã o entendimento, a compreensão de que a nossa própria vida também é uma disciplina espiritual, para que a gente entenda e para que isso conduza ao Senhor. Eu não estou aqui dizendo que você não deve praticar as disciplinas, continue no exercício que é vital para a gente. Assim como foi para Jesus, Jesus precisava e nós muito mais. As disciplinas espirituais são realmente algo que nos conduz. E a nossa vida, quando a gente entende que o tempo é dádiva, que o tempo é graça de Deus, a gente também passa a compreender que a nossa vida é uma disciplina espiritual que vai nos conduzir a Deus. Pelo menos ela deve ser. Ao considerar que isso também vem das mãos de Deus, você vê lá que ele fala que o trabalho é desgosto, que à noite ele não descansa, que todos os dias são dores, e aí ele fala, vi também que isso vem da mão de Deus. Ao considerar que vem das mãos de Deus, a perspectiva muda para que existe um momento certo para tudo e há tempo para cada atividade debaixo do céu. Que é como ele começa Eclesiastes 3. Ele inicia já assim, ele quando vira a chavinha dele no capítulo 2 e ele entende que isso vem das mãos de Deus, o próximo capítulo diz, há um momento certo para tudo e há tempo para cada atividade debaixo do céu. Você vê que já mudou, a gente estava falando daquilo que há debaixo do sol. E aí, quando a minha perspectiva subiu e eu entendi quem é o Senhor, a parte aqui, ó, que a gente está vivendo, entendi também que há um momento certo para tudo e há tempo para cada atividade. As coisas significativas da vida devem e têm tempo e lugar. E nós somos chamados a olhar a história como alguém que considera a existência de Deus. E quantas vezes no nosso dia a dia a gente não considera? Quantas vezes no nosso dia a dia eu sequer penso na existência de Deus? De que nada passa despercebido aos olhos dele. Quando a gente entra num desespero nas nossas vidas porque a coisa não tem dado certo, quando uma notícia muito ruim assola a nossa casa, a gente às vezes esquece de considerar, como pregador aqui, de que Deus está aqui. Isso também vem da mão de Deus, porque de que forma a gente haveria de comer e de se alegrar se não fosse dessa forma? Eu passo a considerar a partir da existência de Deus. A história segue um curso, mas é Deus quem determina o tempo para cada uma das coisas. Essa é a virada do pregador. Ele entendeu que essas coisas vêm da mão do Senhor, mas que há tempo para cada uma dessas coisas. E que Ele é quem está conduzindo, quem está determinando o tempo daquilo que está acontecendo na minha história, na sua história, na história dessa comunidade, é o Senhor. As coisas significativas na vida têm tempo e têm lugar. E a gente não pode considerar que aquilo que é significativo são apenas as coisas boas. A gente precisa ter gratidão.
daquilo que aconteceu na nossa vida, porque aquilo que aconteceu na nossa vida conduziu a gente até o dia de hoje. Até chegar aqui, nesse domingo, o que foi que me conduziu? E eu preciso entender que Deus estava lá. Eclesiastes 3:11 diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. E aí a gente vai para um outro versículo que dentro da nossa comunidade é um versículo que a gente conhece. O entendimento talvez não seja perfeito e é por isso que a gente repete tanto. E eu te aconselho a fazer essa repetição, porque é necessário que a gente entenda o que Eclesiastes 3:11 traz algumas verdades. A primeira delas é que existe no coração do homem plantado um desejo profundo pela eternidade. E a segunda coisa, que é a realidade desse versículo, que às vezes a gente não parou tanto para ver, é essa, a parte B. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Então, a gente sabe que essa verdade vai trazer a realidade desse desejo de compreender as dimensões da vida, mas também nos traz aí nessa parte B que algumas coisas a gente não vai conseguir entender. Ele plantou, sim, colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Algumas realidades da nossa vida só serão compreendidas se a gente tiver uma perspectiva de eternidade, aquilo que está acima do sol. E algumas eu não vou compreender agora. E é por isso que eu preciso considerar a existência desse Deus na minha vida. Porque senão eu vou me revoltar com aquilo que eu não entendo. Com aquilo que aconteceu na minha vida e eu não entendo. E aí ele continua falando sobre isso e eu achei uma citação muito interessante que eu queria compartilhar contigo. Fala assim: não tenho tempo. Nos lábios da humanidade contemporânea, chega a ser uma confissão de algo dolorosamente inevitável, pois somente Deus tem e dá tempo. Aquele que não recebe o seu tempo das mãos de Deus, o vê escapar como a areia que escorre de entre os dedos. Tempo é vida. Nossa vida será conforme nosso tempo. Vida eterna, por meio da fé em Jesus Cristo. Bem-aventurados os que têm tempo, pois Deus trabalha por meio deles. E é uma citação de 1960. Quantos de nós estávamos vivos em 1960? Mas desde e muito antes disso, somente Deus tem e dá o tempo. E a gente precisa entender a profundidade e o poder que existe numa frase dessa. Chegar a essa confissão é doloroso, porque a gente percebe que tudo é correr atrás do vento, mas é também uma esperança alegre de que Ele é quem dá o tempo. E que o tempo que Ele deu para que eu vivesse determinada coisa na minha vida foi dado por Ele. E Ele mesmo entendeu que esse tempo tinha que acabar e que era chegado um novo tempo. E aí a gente tem que conduzir as nossas vidas de acordo com o tempo que Deus nos dá. Pode ser doloroso, mas é inevitável. Somente Deus tem tempo e somente Ele é quem dá tempo para a gente. Se eu tento correr atrás do meu tempo, é como se fosse areia, realmente. O tempo que nós temos se chama hoje. E o resgate dessa raiz espiritual de entender a minha relação com o tempo hoje permite que eu saia da tirania do Cronos e resgate esse tempo oportuno de graça do Deus Criador, que é chamado tempo Kairos. A gente sai do Cronos, a gente para de conduzir a nossa vida pelo enfado, pelo trabalho, pelas alegrias, pelas tristezas do tempo que a gente está vivendo como Cronos, e aí a gente tem um tempo oportuno na nossa vida que se chama Kairos, que é quando eu deixo e eu aceito e eu me alegro e eu permito que esse Kairos entre na minha vida, esse tempo oportuno de Deus para cada uma das coisas.
essas estações que vão terminando na nossa vida, as novas que vão chegando, esse tempo que eu não entendo. Eclesiastes 3 vai sempre me lembrar que existe uma semente de eternidade plantada dentro de mim. Mesmo assim, eu não vou conseguir entender tudo. E a conclusão disso para essa manhã, que eu quero te incentivar e eu oro para que Deus fortaleça dentro do nosso coração, desse entendimento do tempo como dádiva, entender o nosso passado, entender o nosso presente e entender o nosso futuro. O meu passado, o seu passado, o passado dessa comunidade, ele deve servir como memorial. Eu devo valorizar em justa medida as providências, os livramentos, as correções, o tempo que ele me concedeu em cada fase da minha vida, as alegrias que eu tive e as tristezas que eu tive. O passado ele é um memorial daquilo que Deus fez, do tempo que ele me permitiu em determinada estação. O meu presente eu preciso considerar como graça de Deus. Eu preciso deixar que ele invada o meu cronos e transforme em kairos. É saborear cada ocasião dessa temporada que se chama hoje. O meu presente, aquilo que eu tenho agora. E o que é que você tem agora e que eu tenho? Que fase nova é essa que a gente está vivendo que requer que eu precise entender que isso é graça de Deus e que se nós chegamos hoje até onde chegamos, foi a graça de Deus que nos manteve de pé. Ele sabia, ele sabe. E aí, para o nosso futuro, é necessário que a gente considere o futuro que nós temos, entendendo o tempo como dádiva, como algo escatológico, para que essa esperança alegre do meu dia de hoje se reflita até que chegue esse futuro. A morte não tem a palavra final das nossas vidas. O meu passado serve de memorial. Assim como a gente teve o Verbo encarnado, assim como ele cresceu e teve sua morte e ressurreição, essa é a forma correta que a gente tem para enxergar o tempo das nossas vidas. O passado ele é memorial. O meu presente é a graça de Deus de saborear essa temporada. E o meu futuro é escatológico. A morte não tem a palavra final. E em breve, ele voltará. E em breve, numa perspectiva eterna, a gente vai entender. Então, eu queria te incentivar nessa manhã a realidade, a viver essa realidade, permitir que Kairos chegue de forma plena. E que a gente consiga saborear e ter gratidão para cada uma dessas coisas, porque a gente vai ser grato de verdade quando a gente puder agradecer por todo esse caminho que nos conduziu até hoje. É o dia que nós temos. Amém? Vamos orar então. Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua verdade, por quem tu és nas nossas vidas. Nós queremos te honrar com as nossas vidas, com gratidão. Eu oro para que gratidão seja gerada dentro de cada um dos lares, de cada filho teu, para que a gente use o nosso passado como um memorial de cada providência, de cada livramento que tu fez, de cada coisa que aconteceu e que nos conduziu até o dia de hoje. Eu oro para que o presente na minha vida, na vida dos meus irmãos, seja o reflexo da tua graça, que nós possamos enxergar esta graça e que de forma genuína nós consigamos agradecer, que de forma genuína nós possamos saborear cada um desses sentimentos, dessas estações que nós estamos hoje. O nosso passado é memorial e nós queremos te engrandecer pela graça derramada sobre o nosso presente. E eu quero orar também nessa manhã para que, assim como a verdade de Eclesiastes diz que há uma semente de eternidade plantada no nosso coração, que o nosso futuro, que pensar sobre o nosso futuro seja uma esperança alegre. Que a gente entenda que a morte não tem a palavra final, que o Filho se deu, morreu, ressuscitou e que irá voltar. E que nesse futuro glorioso não haverá mais morte, não haverá dor. Ele será o nosso Deus de forma plena e nós seremos chamados seus filhos.
que essa verdade esteja implantada no nosso coração e que a gente não deixe esmorecer, mas que Teu Espírito esteja nos lembrando dia após dia. Nós te agradecemos nessa manhã, te bendizemos. Muito obrigada. Em nome do Teu Filho oramos. Amém. Deus te abençoe.